Sabe aquele ditado famoso? Pois é, ele resume de um jeito impressionante a alma da pesquisa científica. Vamos ver como essa ideia se transforma completamente no mundo acadêmico. Me diga com quem andas e te direi quem és. Pois é, no universo dos trabalhos acadêmicos, isso não é só um ditado, não. É, na verdade, um princípio fundamental. É o que guia e, no fim das contas, define a qualidade e a identidade de qualquer pesquisa. Pode parecer exagero, mas é a pura verdade. Sabe por quê? Porque na ciência, a bibliografia, aquela lista de referências, ela faz muito mais do que só listar fontes. Ela revela a identidade de quem está pesquisando, mostra de que ponto de vista a pessoa está partindo e, mais importante, define o potencial real daquele trabalho. Então, o ponto central é exatamente esse. As referências bibliográficas não são só uma formalidade, sabe? Longe disso. Elas são uma verdadeira declaração. Elas estão dizendo para o mundo quem é a pessoa por trás da pesquisa, qual o ponto de partida dela e, o que é crucial, até onde aquele trabalho pode, de fato, chegar. Certo. Vamos então para o nosso primeiro ponto. A gente precisa entender que nenhum trabalho acadêmico surge do vácuo, do nada. É bom pensar nele como uma peça que se encaixa em algo muito, mas muito maior. Uma grande conversa que, olha, já está rolando há séculos. E isso é fascinante, né? Um artigo, uma tese, não é um monólogo. É um diálogo, de verdade. Quando alguém escolhe quem citar, essa pessoa está na prática escolhendo com quem vai conversar. Está posicionando o próprio trabalho dentro de debates que já existem, que já estão consolidados e se apoiando em evidências que a comunidade científica já validou. Tá, mas como que se entra nessa conversa do jeito certo, com credibilidade? Bom, primeiro, é preciso dialogar com a tradição, ou seja, usar argumentos que já foram testados, que já foram refinados. Depois, o segundo passo é situar os próprios conceitos, usando autores reconhecidos como se fossem âncoras. E, por fim, o terceiro passo é fortalecer o próprio argumento, construindo ele em cima de um terreno que já é bem conhecido. E o que acontece se alguém não faz isso? A consequência é séria, viu? Ignorar os autores principais de uma área não é ser original, não. É, na verdade, um sinal de desconhecimento. Isso enfraquece a pesquisa na hora, porque mostra uma falha grave em entender o que já se sabe sobre aquele tema, o que a gente chama de estado da arte da área. Beleza. Mas essa conversa não depende só de quem a gente cita. Depende também de onde a gente publica. Pensa bem, a escolha da revista científica é tipo escolher o salão certo para ter essa conversa tão importante. E aqui, olha, a diferença é gritante. De um lado estão os periódicos de qualidade, que tem todo um sistema de controle, como a famosa avaliação por pares. Do outro lado, a gente tem os periódicos predatórios, que são um problemão, porque eles acabam contaminando a ciência com resultados que ninguém validou, com práticas bem duvidosas. Pois é, e para essas práticas ruins existem até uns nomes bem curiosos. A ciência linguiça, por exemplo, sabe o que é? É quando pegam um único estudo e fatiam ele em vários artigos, só para inflar o currículo. Tem também a ciência requentada, que é basicamente só reembalar ideias antigas sem adicionar nada de novo. Citar trabalhos que vêm desses lugares, nossa, compromete a pesquisa inteira. Toda essa preocupação com a qualidade, com o lugar certo, nos leva a uma ideia que é super importante, a de um pacto de confiança. Um pacto entre quem escreve a pesquisa e quem vai ler. Porque, no fundo, as referências não servem só para mostrar que a pessoa estudou. Elas são uma promessa de integridade. É exatamente isso o pacto de confiança. É o compromisso que a pessoa que escreve firma com quem está lendo. Pensa nisso como uma ponte. Uma ponte que permite que o leitor não só confie no argumento, mas que ele possa ir lá, verificar as fontes e entender o raciocínio por completo. E os benefícios práticos disso são enormes. Esse pacto garante transparência total, porque qualquer um pode ir lá e checar as fontes. E tem mais, algo que é igualmente importante. Ele ajuda a gente a entender os limites do argumento, sabe? Qual é o alcance real daquela ideia. Então, fica a dica. Um trabalho de pesquisa bom não é aquele que impressiona pela quantidade de páginas de bibliografia. Jamais. O que importa de verdade é a qualidade. É a coerência entre as fontes, se elas são mesmo relevantes para o argumento, e, claro, a solidez dos autores e das obras que foram escolhidas. E agora, para amarrar tudo isso que a gente conversou, chegamos a uma palavra que é a chave de tudo: responsabilidade. Porque, no final das contas, são as referências que a gente escolhe que definem a nossa identidade como cientista. Olha que forte isso.
Referenciar bem não é só uma questão técnica, uma regra da BNT. É um posicionamento epistemológico e, mais importante ainda, um posicionamento ético. É a maneira mais clara de assumir a responsabilidade científica pelo trabalho que se está colocando no mundo. Porque ao fazer isso, a gente reconhece a verdadeira natureza do conhecimento. A gente reconhece que ele é coletivo, porque ele é construído por um monte de gente junto. A gente reconhece que ele é acumulativo, porque ninguém parte do zero, sempre nos apoiamos no que veio antes. E por fim, que ele é crítico, porque cada nova pesquisa, cada nova voz pode e deve revisar e melhorar o que já existe. Isso tudo nos leva de volta àquela pergunta do início, mas agora de um jeito muito mais profundo. Seja ao ler ou ao fazer uma pesquisa, a questão que fica é: com quem essa pesquisa está andando? Que companhias, que vozes ela escolheu para sua conversa? E a resposta para essa pergunta, bom, ela define simplesmente tudo. Porque no fim das contas, é igualzinho na vida. Na pesquisa, são as boas companhias, autores sólidos, revistas de respeito, fontes confiáveis que vão determinar a credibilidade, a identidade e, o mais importante de tudo, a real contribuição daquele trabalho para o conhecimento.